Olá, pessoal. Eu quero convidar você que está aí nos acompanhando para uma mente em foco. Isso. Nossa maior motivação aqui do Melhor Mente é trazer pessoas que vão contribuir para que você comece aí a criar objetivos na sua vida, ter entendimento de um próximo passo, comece a olhar para o futuro e para isso a gente precisa de foco, né? Uma era de tantas informações, uma era de que a gente pode tudo e acaba não entendendo o que quer, né? Que fica muito confuso. Eu quero convidar aqui alguém que vai te ajudar muito no mundo das vendas, um especialista que eu particularmente já conheço há muito. A primeira pessoa que eu conheci aqui em São Paulo, que trouxe para mim uma visão de negócio, uma visão de venda. Agradeço muito a pessoa que eu sou hoje na área de vendas, a terapeuta que sabe vender por conta da responsabilidade desse ser. Marcelo Coutinho, muito obrigada por Obrigado, você eu estar que aqui com a agradeço. gente e contribuir, eu tenho certeza. Segura aí, pega papel e caneta. Começa a chamar as pessoas, porque você vai aprender muito nesse podcast. Você vai sair daqui com muita informação que vai mudar a sua vida. Você quer crescer profissionalmente e como pessoa. Para realizar sonhos, gente, precisa de grana, não tem outro Não jeito. tem outro jeito. Ah, nossa, eu quero, tô com um desejo, tá, vai ficar aí só na sua mente? Por isso é mente em foco. Você tem que ter um foco, você tem que ir para a ação. E hoje você vai aprender a ação, tenho certeza. Marcelo, vou deixar na sua mão Aham. para você falar um pouquinho de você, um pouquinho, porque Tá. olha, o currículo é extenso. Só vem gente aqui com currículo, né? Que a gente fala: "Tem que estudar mais, tem que aprender mais". Então, eu vou deixar esse moço se apresentar e contar um pouquinho dessa jornada dele e por que que ele chegou até aqui com essa metodologia fantástica das vendas neurais. Ah, bom, vamos lá. Primeiro agradeço ao moço, né. Segundo, a série de elogios que não sei nem se eu estou à altura ou não, né, amigos sempre exageram um pouco nesse ponto. Mas vamos lá, a gente parte do princípio, você comentou, fez alguns comentários aí sobre foco, objetivo, né, e até vou começar fazendo uma consideração, né, que uma das grandes confusões que tem, né, que as pessoas têm é entre sonho e objetivo. Então para começar as anotações aí, Ó, objetivo é um sonho com data para acontecer. Quando você estabelece, tem um sonho, tem uma visão de futuro. Estabelecer uma data, ela se transforma em objetivo. E aí entram as metas. As metas é a métrica para saber se você está avançando em direção àquele objetivo ou não. Então, só aproveitando a sua abertura aqui, né, falando sobre foco, né, e aí vem a importância do foco, que se você tem um objetivo claro, você está sempre mirando para ele, né. Bom, eu entrei na área de vendas por na realidade eu tropecei, foi acidente de percurso, eu estava fazendo um curso de engenharia e fui trabalhar num escritório de um amigo do meu pai arrumou um estágio para mim no 3 meses depois o cara foi me mandar embora. não dá certo, esqueça É. demais. E aí eu lembro até hoje das palavras dele, ele falou: "Ó, cara, você pode ser tudo na vida menos engenheiro, né". Foi o que me salvou. Na hora até eu entrei em choque, fiquei pensando: "Nossa, o que eu vou falar lá em casa, tal". Pensando: "Ah, fui demitido", era o primeiro emprego, primeira demissão que eu sofria na minha vida. Mas aí ele observou e falou: "Ah, espera um pouquinho, eu acho que você tem se comunicar bem, você fala bem, eu vou te mandar lá para o departamento comercial, que eu acho que eles estão precisando de um estagiário lá". E aí que começou a minha carreira. Mas não foi só o fato de eu estar indo para a área comercial foi também, graças à liderança. O líder que eu peguei pela frente também era um engenheiro. Faz toda a diferença, né. Faz toda a diferença, gente. A liderança faz toda a diferença em todos os aspectos. E aí esse líder, primeira coisa que me fez foi me despir da vergonha de me sentir vendedor, de ser vendedor ou de me apresentar como vendedor. Porque vendedor, assim, era a última instância. A profissão, você não deu certo em nada, vai ser vendedor. Então, era esse o estigma que tinha na minha cabeça, né, assim, desenhado. E aí, nesse momento, eu comecei a entender que vendas era uma coisa muito mais interessante. E ele falava: "Olha,
presta atenção, porque vendas é sempre o departamento mais importante de qualquer empresa. Então você tem que tratar bem os clientes, mas aqui dentro eles também têm que tratar muito bem, porque é você que traz a receita. Acho que essa consciência foi o primeiro momento em que eu comecei a sentir orgulho de falar que trabalhava Que com mestre, vendas. né? É, não, ele foi fantástico, nossa, tenho muita saudades dele, ele faleceu recentemente na covid. E isso daqui me ajudou muito. Depois, na sequência, eu tive um outro grande líder que eu trabalhava com instalações de ar-condicionado central e os grandes clientes na época nos bancos, as agências bancárias. E naquele tempo a gente ia lá para o centro da cidade, tinha muito camelô. E eles davam verdadeiros shows, né. E o segundo líder, né, o Luiz Henrique, ele parava para ver os camelôs e começava a falar: "Olha, presta atenção, olha como é que ele encaixa o discurso, olha como é que ele usa, tá vendo, atenção, olha, ele já entendeu que Que aquela mulher legal. deu um sinal de compra, vai olhando isso, vai ficar", e a gente ia Hum. sempre mais cedo das reuniões para poder assistir esses camelôs dando um show, porque eram shows mesmo que eles É faziam. verdade. É. É a época que o Silvio Santos começou, lembra que ele conta, Aham, né, era aquele aham. jeitão do Silvio Santos. Eram excelentes comunicadores. E isso tudo foi me pegando para venda. E até a hora que eu caí numa empresa, que era uma multinacional, a Honeywell, e eles investiam muito em treinamentos. E aí você tinha um treinamento de vendas, depois se você ficasse 2 anos na empresa, você tinha direito a ir para os Estados Unidos e fazer um treinamento de vendas. E aí eu diria que foi uma conjunção de sorte, oportunidade e competência, e tal. Desde pequeno meu pai sempre investiu muito, para ele foi uma diferença muito grande ele saber inglês, saber outra língua. Então ele exigia muito da gente. Minha irmã não deu muita bola, não se Hum. ligou muito. Hoje é meio comum, né? Hoje é super convencional, mas na minha época não. E aí eu fiz aliança, fiz, aliança francesa, fiz a cultura inglesa. E eu já tinha um bom inglês quando eu entrei, porque eu comecei a fazer inglês adolescente, com 12, 13 anos. Então, é a época que a cabeça é uma esponja, você aprende com muito mais facilidade. Era a época também dos Beatles, de começar a tirar música, tudo isso, você começar a entender, isso estimulou muito. Quando eu entrei na Honeywell, a companhia, eu lembro até hoje, tinha 170 funcionários e tinham 12 pessoas que falavam inglês. Das 12, 6 eram secretárias bilíngues, quer dizer, dentro da companhia inteira, além de mim, tinham mais 5 pessoas. E eu era uma das pessoas que entendia do negócio, tecnicamente, e sabia falar inglês. E aí, quando vinham as pessoas de fora, as secretárias, elas entendiam da língua, mas não entendiam do negócio. E às vezes aí eu caí nas graças de um VP, né, que era um vice-presidente de América Latina, que num momento ali, não sei por que raios, uma das meninas faltou e eu tive que ser o interlocutor. Dali para frente ele me abraçou e pôs debaixo do braço, porque ele falou: "Putz, vamos lá, tal". E eu fui para os Estados Unidos com muito menos tempo do que a maioria dos meus colegas. Na época, assim, acho que eu tinha 8 meses de companhia, alguma coisa assim. Pumba, ele falou: "Ó, você vai fazer um treinamento de vendas nos Estados Unidos". E aí foi o grande choque cultural. Primeiro que, ó, na minha cabeça, venda era uma questão de talento, de inato, de dom, né. Ou você nascia vocacionado ou não. Não tem faculdade de Não tinha vendas. faculdade, não tinha nada, não era uma competência, algo que você adquiria. Aí quando eu fui para lá, eu tomei um baita de um susto, porque os caras investiam pesadamente em treinamento de vendas e eu via pessoas do meu lado que não tinha a menor habilidade, não tinha o menor talento, mas passavam pelo treinamento e se tornavam campeões de venda. Uau! E isso para mim, assim, foi nossa, foi marcante, foi a primeira vez que eu entendi que vendas tinha simultaneamente técnicas, quer dizer, tem uma habilidade, tem a parte vocacional, é importante, Legal. essa parte de comunicação de a gente já ter, mas o lance de ter técnicas de venda, técnicas de apresentação, e aí, assim, nossa, aquilo foi chocante. Quando eu voltei, eu comecei a investir em participar de cursos de vendas, para falar: se tem técnicas, eita, apareceram 1000 técnicas, na época existia uma associação chamava a DVB, que era a sigla?
Associação dos Dirigentes de Venda do Brasil. E eles tinham uma série de cursos, ficavam na Avenida Rebouças, e aí eu me inscrevi em todos. Mas assim, não tinha uma liga, Mônica, era assim, era Um falava coisas, uma um coisa, outro falava falava uma coisa, outro falava, parecia uma colcha de retalho, você não hum, tinha uma liga entre eles. E ficava sempre aquela dúvida, ajudava, ajudava, mas eu não sabia como conectar as coisas que eu tinha aprendido quando eu estava de frente a um cliente. Então, aí eu fui fazer PNL, eu fiz um monte de coisa. Tinha um outro que eu fiz também que eu gostei muito, achei muito interessante, como é que era? Análise transacional, de um cara chamado Eric Berne, que, olha que enfim, legal. olha só, 1000 coisas que E você vai aí você fazendo. foi somando com o que você já tinha de habilidade. Sim, aí eu comecei a perceber que eu tinha uma habilidade e que esses ensinamentos me ajudavam a polir, né. Mas também já tinha sacado na época que venda era uma questão emocional. Ó, Aí esse é a palavra-chave, porque eu vejo que você que está em casa, está ouvindo, fala: "Não, eu vou aprender sobre vendas, vou sair da pegar as técnicas aqui, uhum, já vou aplicar", e a gente está vendo muita coisa no mercado sobre isso também, né, coaching de: "Ah, compra esse pacote aqui que você vai sair expert em venda, né, amanhã você uhum. está ganhando, 7 dígitos, 10 dígitos, né, o milagre, o pó de pirim-pim-pim". E como na parte terapêutica, na parte emocional, a gente sabe que não existe pó de pirim-pim-pim, Não, não existe né, que é milagre. uma construção, que Uhum. tudo está aqui na nossa mente, na nossa raiz, daquilo que a gente entendeu a partir da nossa cultura, das nossas crenças. Aí a gente consegue construir um objetivo para alcançar. Eu quero que você comece a refletir sobre você agora. Isso. Olha a sua trajetória. O Coutinho está apontando aqui para gente que ele entrou, ele não se identificou e rapidamente Uhum. começou aí uma busca, né, para pegar a habilidade dele e construir algo. E você, qual é a sua habilidade? Você já sabe? Escreve aqui para gente, Aham. ok? Fui lá e comecei a aprender sobre tudo isso. Ganhei dinheiro, Coutinho? Porque é a pergunta que todo mundo faz para É, vendedor, né, é, porque fica assim: "Poxa, o cara que está vendendo é o ferrado e o dono do negócio é aham. que está bem", né. É, eu já tive situações em que uma vez num jantar de final de ano, o dono da empresa falou assim: "Ele ganhou mais que eu aqui". Eu ganhei muito dinheiro, eu comecei assim, teve uma carreira bem-sucedida, assim, de altos e baixos, porque também a um determinado momento eu resolvi empreender, e empreendedor e vendas são 2 coisas completamente Aí é diferentes. a emoção, É. né. Uma coisa é você saber vender, outra coisa é você empreender. E isso é ótimo ser É. falado, porque muita gente fala assim: "Ah, eu vendo muito aqui, vou fechar, vou pegar minha grana e vou abrir um negócio". Vou abrir um negócio, é aí que você quebra a Aí cara. fica frustrado. Nossa, Aí eu quebrei a cara na primeira vez, porque aí, o empreender também precisa de uma outra coisa que não é o meu ponto forte, que é a parte de gestão, a parte de back, né. Eh, então o que que eu tenho, assim, quem já fez alguma vez um perfil DISC, que tem aqueles 4 vetores, né, uhum. o realizador, executor, o comunicador, o planejador e o analista. O meu comunicador e o meu executor são altos. O primeiro é o comunicador. Mas o meu planejador e o analítico é muito fraco, são muito fracos. E esses são vetores fundamentais para você construir um mecanismo de gestão. Então eu quebrei por falta de gestão. Eu conseguia consertar as burradas que eu fazia, porque eu era bom vendedor e eu estava sempre vendendo, e aquela história da bicicleta, ou hoje em dia chama de pirâmide, né? Você vende com o dinheiro que você vendeu do outro, você paga as dívidas de trás. Chega uma hora que a bicicleta não entra mais, a bicicleta cai. Foi o que aconteceu comigo. Mas nesse momento eu já tinha uma consciência muito grande de que, venda, primeiro, era uma questão emocional. Então, entender de psicologia, entender do ser humano e se auto-entender era algo muito importante. Foi na época que eu comecei a fazer terapia, tal. Isso me ajudou muito, a primeiro a me entender e depois entender melhor o cliente. Tem um axioma em vendas que diz assim: ninguém compra de quem não gosta. Ex Então, se você não passar pela e o que que isso quer dizer hoje em dia? Hoje eu entendo, né, mas se você não passar pelo crivo emocional do seu interlocutor, esquece o negócio. Se ele não gostar de você, você já perdeu.
Ah, se ele gostar significa que ganhou? Não. Não significa nada, significa que você tem chance de fechar. Nada garante que você vai fechar, mas se ele não gostar, você já está na roça, já perdeu a A venda. venda é totalmente emocional, né. A conexão, ela assim, a abertura, na realidade, é assim, você tem que passar pela barreira emocional para que ele entenda os seus argumentos racionais. Então, se você não passar lá pelo límbico, aí eu vou usar agora o jargão técnico, vou dizer, se você não passar pelo límbico, você não atinge o córtex. Não adianta, ele não vai te acompanhar, ele não vai, Uhum. acompanhar teu, não vai validar o teu raciocínio. Se você passar, você tem mais chance. Isso também, né, não significa que está tudo resolvido. Mas se você não passar pela barreira emocional, não ter a compreensão, acabou. Ali, É, acabou a e brincadeira. a gente fala que negócio é negócio quando é bom para 2, né. Sim. É muito legal quando eu percebo quando eu vou comprar alguma coisa e o vendedor é muito honesto comigo, né. Uhum. "Ó, é isso, mas espera um pouquinho, o seu perfil não combina com isso, mas tá para chegar tal produto". Somente uma compra grande, um carro, uma casa, né. Uhum. Então quando ele é muito honesto com você, ele entendeu, teve empatia com aquilo que você está buscando, você vai lembrar da pessoa. Sim. Estou quase te Você chamando para começa sócia, porque esse é um dos pontos primordiais do processo do que a gente chama de vendas neurais. É conquistar cliente, não negócios. exa Já me ocorreu muitas vezes ao longo da carreira de eu ter visitado um cliente e dito para ele: "Olha, não é isso aí que teu". Eu lembro de um em Minas Gerais até hoje, porque depois ele voltou, 8 anos depois ele voltou e lembrando do episódio. Eu fui visitá-lo na época, computador grande e tal, ele me virou a tela e falou: "Ó, esse aqui é o e-mail do meu chefe". E eu li lá, quando eu li eu falei: "Olha cara, não é exatamente a mim que ele está procurando uma coisa muito diferente e tal". Ele falou: "Não, mas eu conheci teu trabalho, eu gostei". Eu falei: "Cara, uma coisa é você gostar, outra coisa é o que ele pediu. Se você me contratar, você está entrando numa linha de risco aqui, se ele pode te, não digo te demitir, mas pode gerar uma insatisfação muito grande". Ele nunca mais esqueceu isso. 8 anos depois ele mudou de empresa, virou gerente e me chamou. ó, tá vendo? Então é o princípio da vendas neurais, não é ganhar o negócio. Porque eu, por exemplo, eu percebi em algumas outras técnicas que elas são muito persuasivas, e aí elas acabam entrando no mecanismo de manipulação, sem foco na real necessidade do cliente, e sim resolver a sua necessidade, que é ganhar a comissão ou Uhum. fechar a venda. E vendas neurais não, tem o foco na necessidade do cliente. Se aquilo que você está vendendo não for a necessidade, não preencher, é melhor você abdicar, porque você ganha o cliente aqui. Esse exemplo que você acabou de ilustrar, perfeito. É o que a gente prega dentro de vendas neurais. É. Deixa eu até aproveitar, você ia falar alguma coisa? Não, pode falar, pode É, falar. deixa eu até falar um pouquinho, porque você estava comentando que na hora de fechar, a pessoa falou: "Não, espera mais um pouquinho", né. Eu acredito que também é uma oportunidade muito grande para esclarecer a diferença entre vender e negociar. São 2 momentos diferentes É, do adoro mesmo quando você processo. explica isso no curso, por isso que eu provoquei ali um pouco. É, são 2 momentos, fazem parte de um mesmo processo, mas são 2 momentos diferentes, e que começam pelo conceito. Quando você fala o que é vender, então a gente parte de um princípio, de um conceito que vender é a arte de explorar as necessidades do cliente. Nunca vou esquecer isso. A gente faz repetir ao longo do curso muitas vezes tais Aham. 17 vezes. Só esclarecendo para vocês, existe o conceito de mantra. Mantra é quando você repete uma coisa 17 vezes, diz que nunca mais você a esquece, fica tatuado na sua mente. Então, ao longo do curso, para não esquecer esse conceito que eu acho muito importante, que é, vender é a arte de explorar as necessidades do cliente, e a gente faz um coro na sala, e ela está lembrando desse coro aqui. Exatamente. Eu lembro na aula, gente, com os alunos ali, né, terapeutas, e a gente fala: "Mas o que que é venda? O que que é venda?". E o coaching fez a gente repetir. Então isso já tem o quê? Uns 9, 8 anos. 9 anos, 9 9 eu não esqueço. Então toda vez que eu vou olhar para vendas e as pessoas falam: "O que que é venda?". Não, é a arte. explorar as Tá. necessidades do cliente. E aí fica aqui, sabe aquela vozinha que fica? E aí eu fico quietinha, né, não contesto com ninguém, mas isso ficou Marcada. marcado. É. Eu acho que eu vou ter Alzheimer e vou lembrar disso. Outro dia eu estava no cinema, há um tempo, outro dia, já tem algum tempo aí, estava no cinema, um pouquinho pré-pandemia, acho que foi no ano pré-pandemia, eu estou no cinema comprando pipoca, assim, né, na hora que eu peguei aquele saco, né,
dando um tapa nas minhas costas, Coutinho, vender é a arte de explorar a necessidade, quase caiu a pipoca no chão. Aí ele pegou e falou assim: "Fiz o seu curso não sei quando e até hoje eu me lembro da história do". Eu falei: "Poxa, sinal que é efetivo o processo de repetição, né, marca mesmo". Exato. Mas voltando aqui ao história, então, a venda tem o foco na necessidade. E quando a gente fala de negociação, aí é uma outra coisa. A negociação tem o foco no interesse, né. Então o que que é a negociar dentro desse mesmo paradigma de vendas, é a arte de se chegar a um ponto, a um interesse comum. Isso daqui acho que é primordial sair, né, esse entendimento de que vender está com foco na necessidade. E negociação, que é a parte final, quando você fala de dinheiro, de condições, de parcelamento, etcétera, é o interesse. E aí tem um mecanismo que fica fácil de a gente observar isso, né. Se você tem um cliente aqui, e você deve trazê-lo com um nível de preço aqui, e aqui você vai rolar o processo de venda. Nesse processo que, no caso de vendas neurais, a gente chama de construção da percepção de valor, para que o cliente perceba o valor daquilo que você está, transacionando. Então ele vem aqui, se você explora bem a necessidade do cliente, o que acontece com o interesse dele? Invariavelmente aumenta. Se você explora mal as necessidades do cliente, invariavelmente o interesse cai. No primeiro caso, se você tem esse mesmo nível de preço aqui, ele com interesse lá em cima, a tendência ele é achar que está barato. Se você explora mal as necessidades do cliente, não sabe conduzir esse processo, ele vai com o interesse lá embaixo. Chegar no final, quando ele o interesse dele aqui, o preço aqui, não vai fechar. O que que você tem que fazer? Dar um desconto, baixar o preço até o nível do interesse dele, que ele suportava. É este o processo que a gente chama de vendas neurais, que é a construção de uma percepção de valor daquilo lá. E a gente faz como vocês, terapeutas, fazem, perguntas. Exatamente. E é interessante, né, que dentro, né, dessa comunidade terapêutica, a gente percebe, né, eu Uhum. eu converso com vários terapeutas, a gente dá aula, faz supervisão, e a maior dificuldade do terapeuta é vender o seu serviço, né. Coloca uma secretária, aí agora robô, né, que a pessoa Uhum. faz o processo todo lá, né, até tá conseguindo fazer Instagram, fazer vídeo, né, mas na hora de fechar ali o Fechar, de negócio, se posicionar de coloca forma lá embaixo sempre o preço, né, a gente está vendo terapeuta vendendo consulta de R$ 50, R$ 80. Eu falo: "Jesus, né, que essa uhum. pessoa está fazendo com ela, né?". Sim, Porque o sim. outro lado, o cliente, ele precisa entender, porque é diferente também Uhum. valor e preço, né. Sim, sim. Preço é o número, valor é a percepção que aquilo faz para a pessoa, Exatamente. né. Até quando a gente traz as pessoas para a mentoria, principalmente o terapeuta, quando vem para a mentoria, a gente gosta muito de trabalhar esse conceito com o especialista para que você possa entender o seu valor e conseguir precificar o seu produto, né? Uhum. Para que de fato você tenha aí abundância, Sim, né? sim. Porque o Isso prof... aí agora eu imputo isso daí muito à formação acadêmica, Mônica, porque, assim, parece que todas as profissões eu vejo, principalmente ligadas à saúde, fisioterapeuta, médico, enfermeira, parece que se você cobrar por aquele teu serviço, parece que você está ofendendo e, é, agredindo, né, e que a formação tem que ter o foco só na parte técnica, e esquecem que eles estão formando profissionais, na sua grande maioria, principalmente na área de saúde, são profissionais liberais. Fora isso, talvez o profissional liberal mais próximo que tem é advogado. Engenheiro já não existe mais engenheiro como um profissional liberal como tinha no tempo que eu entrei na faculdade. Isso morreu. E aí, me parece que dentista é outra oh, profissão também, que conheço um parece que se monte de você dentista. cobrar ele Ah, dá um absurdo. e eu dei muito treinamento para dentista, e uma vez eu me recebi uma pergunta dentro da sala que eu achei fantástico, de um grande amigo, o Ricardo Orliano, ele dizia assim: eu percebi que os amigos que sentavam no fundão, que faziam aquelas farras, estavam sempre não sei o que lá, são os caras que estão hoje com o consultório bombando. E aquela turma na frente do gargalo, que eram os técnicos que faziam os trabalhos e que não sei o que lá, está sempre com o consultório vazio.
É aí que a gente volta àquele assunto inicial, né, da inteligência emocional, relacional, né. Aquela turma que senta lá no fundo sabe como se relacionar e sabe construir uma percepção de valor. A pessoa lá da frente tem um foco tanto na parte técnica, ele fica tão preocupado, que é algo que acontece com vocês também. Na hora de vender, vocês ficam tão preocupados com a parte técnica, com a questão, a dificuldade, do seu paciente, né, vamos chamar assim, que vocês esquecem de perceber a sua própria necessidade de se posicionar ali. Legal. E eu percebi também, principalmente com os psicólogos, que normalmente quem procura terapia está num momento de drama, está num momento difícil da vida. É a Às última opção de todo mundo, né. Normalmente vai tentar todas as outras. É, eu brinco que já foi um médico, já foi psiquiatra, já foi o pai de santo, já foi o pastor, foi em tudo, né, na foi Cartomante. em tudo. Aí nada teu jeito, aí você vai procurar Aí a que você vai pra psicologia, terapia. E isso. aí quando chega, aí às vezes o que que acontece? O profissional acaba se envolvendo emocionalmente, se condói e fica com pena da pessoa e fica com pena de cobrar. E aí ele perde o que a gente chama de posicionamento, né. "Ah, mas eu gostaria de pegar aquele caso", e aí vai uma dica para vocês profissionais. Mantenham sempre um preço tabela ou seja lá qual o valor, sei lá quanto se cobra hoje, 250, 300, R$ 400, seja lá. Você tem um número que é aquele número. E quando você fizer uma concessão para algum cliente, faça ela por um período e fique bem claro que aquilo é um desconto especial. Vale para todas as questões. Então, quando você tem um preço que é dar para um cliente, você vai falar: "Meu preço é tanto, mas eu vou te dar uma condição especial para isso", que vai uma hora vai acabar, para que você volte e sempre se posicione. Porque senão a gente até internamente fica meio perdido. Você cobra 150 de um, 250 de outro, 350 de outro, Já não chega a sabe. hora que você não sabe qual o teu próprio valor. É. Né. Então você estipula teu valor, sei lá, R$ 400 a hora. Beleza, vem um cliente que está com dificuldade, mas eu quero ajudar, porque veio indicado. Você vai lá e fala: "Olha, eu vou te fazer R$ 100, vou te dar um desconto especial de 75%, só você vai pagar R$ 100. Isso daqui vale por um determinado período. Após esse período, você começa a escalar o preço, porque senão você acaba primeiro se autodesmerecendo Uhum. e não ajudando até em termos, terapêuticos o seu É, paciente, né. esse é o ponto. Eu na minha carreira, a princípio, com toda pessoa que começa alguma coisa, você quer atender, né, para Uhum, qualificar, construir o seu nome, e às vezes coloca o preço lá embaixo, e pega muito gratuito, né, fala assim: uhum. "Ah, não, eu vou fazer gratuito para pegar Pro bono experiência". você chama. Pra É, não dar o nome de gratuito, dá o nome de pro bono. pro bono. Ah, pro bono, vai e vai. E toda vez lá atrás, quando eu trabalhei assim, eu percebi que foram os pacientes, os clientes que menos deram resultado, que desistiam assim de cara. Sim. E depois com o aprendizado, com a carreira, enfim, já estou há 15 anos nisso, né, já deu para aprender alguma coisa. Eu percebo que o cliente e aí, lógico, a gente vai entender, né, a classe social. Hum. Se eu, atender um cliente que é um assalariado e tal, e quer muita terapia, e eu vou ver a tabela do local. Ele vai pagar o que é justo, e ele vai Uhum. ficar feliz. Você parcela no cartão, aí você começa a negociar. Aí começa a negociação. Começa a você pode fazer em É. tantas vezes, né, a Uhum. gente ajuda assim. E o cliente que é de um nível social melhor, e se eu cobro aquele mesmo valor, ele Ele não não dá nem ele valor. não está nem valor. Não dá nem valor, exatamente. Por isso que é muito importante a gente qualificar o cliente. E nesse ponto, vocês são muito mais bem preparados, pelo menos tecnicamente, do que nós, os médios mortais que fazemos outros cursos, como engenharia técnica ou qualquer coisa assim, ou computação. Porque vocês aprendem a perguntar. E vocês já sabendo perguntar, vocês têm mais facilidade de qualificar o cliente. Nós temos vergonha de fazer pergunta porque a gente acha que é ofensivo para o cliente. Mas aí que tá, Hã. você aí, Hum. né, psicólogo, terapeuta que está vendo a gente, que vem na sua mente de perguntar, né: "Ah, você está tomando medicamento? Qual é a sua dose? Já fez teste?". São essas perguntas que a gente está treinado a fazer, né, Aham. para poder entender o quanto o paciente está ali consciente dele mesmo, né,
Tem até uma anamnese de 4, 5 páginas ali que a gente já Uhum. tem pronto com as perguntas que são de prática. Mas agora aproveita, tá? Chama as pessoas, começa a compartilhar aí, que é dica de ouro, dica de ouro. Fazer até um suspense aqui, porque eu sei que você vai aprender muito com essa pessoa. Eu aprendi, por isso que eu estou aqui. Já há 15 anos nessa profissão, conheço há 10 anos atrás, me ajudou muito manter, me estabelecer em São Paulo, porque eu comecei do zero, gente. Eu sei o que que é começar do zero, não ser conhecida num lugar, não é do dia para a noite que a gente constrói nada. E Aham. eu agradeço muito o Marcelo Coutinho por eu estar em São Paulo. Qual o conselho que você daria aí Olha, para eu quem di está começando e quer conquistar cliente? então, depois de você fazer essa anamnese, toda essa parte técnica, muda a sua bússola de perguntas e para entender a pessoa, o contexto que ela vive. Então, que bairro que ela mora, qual é a profissão que ela faz. Você não precisa necessariamente perguntar quanto é que ela ganha por mês, mas se você descobre o carro que ela tem, o hobby, o que ela pratica, o que ela faz nas horas vagas, você já começa a ter uma ideia de qual é a renda da pessoa. E o que aquilo significa? É a hora de você transformar o preço em valor. O que é o preço? Aquele número que você dá pelo cobra pela sua sessão. O que é o valor? O que aquilo representa para a pessoa com quem você está falando. Então, para que você descubra isso, você tem que entender qual é a situação da pessoa. O que você tem que fazer? Um monte de perguntas de mapeamento. Nesse sentido. Normalmente você mapeia lá, porque que ela com a família que ela vive, as encrencas, a medicação que ela toma, enfim, tudo isso você O consegue nome do mapear. médico, O do nome do psiquiatra que está médico, o que indo. está recomendando, tudo isso você consegue mapear. Mas aí está na hora de você mapear outras coisas dela. O que ela faz, qual a profissão que ela exerce, quanto tempo ela está na profissão, qual que momento que ela está da carreira. Tudo isso ajuda você a relativizar. Porque aí vamos lá, você falou de preço e valor, e acho que também cabe aqui uma explicação que ajuda muito vocês. Preço é aquele número. Que é o valor? Valor é o que aquilo representa para a pessoa. Representa, é relativo às necessidades que ela tem. Então, voltando aqui, né? Se vender é a arte de explorar as necessidades do cliente, e negociar é a arte de chegar a um interesse comum. Para que a gente lide com isso, como é que é? Se você vai direto, aliás, você pode observar isso no dia a dia, no teu cotidiano. Quando você para numa vitrine, né, vem aqui no Brasil tem um péssimo hábito da pessoa chegar: "Posso ajudar?", né. Né. E depois eu conto isso aqui, a pior coisa, você já perdeu a venda, quando você fez isso, você balconista, atendente, se fizer isso, você já perdeu a venda, né, a pessoa vai embora, porque você corta o momento que mágico que ela está ali viajando na vitrine, olhando, Imaginando com aquilo. sonhando, imaginando se ela vai dar de presente, se ela vai usar e tal. Então, teu cérebro vai em outra frequência. Quando você vem com aquela pergunta, posso ajudar? Você quebra aquele clima, aquele choque, a pessoa fica nervosa, a primeira coisa, fala, não, só estou olhando. É, exatamente. Mas vamos lá transformar, a questão aqui é transformar preço em valor. Preço é um número. O que é valor? É relativo às necessidades que você identificou dele. Se você, aquilo que você, o exemplo que você deu foi muito feliz. Se você pega uma pessoa num posicionamento socioeconômico muito elevado, ela está acostumada a comprar coisas boas e ela sabe que as coisas boas são coisas caras, tem um custo elevado e que no fundo isso depois se torna barato, Porque porque barato e caro é resolve, relativo também, né. porque resolve o problema dele, né. O outro dia eu tinha um conhecido lá que o comprou, a filha dele comprou uma calça porque estava barata. E aí o que aconteceu? Não usou mais a calça, então a calça ficou cara. Na realidade foi isso. Se ela tivesse pago um pouco mais, mas uma coisa melhor, e ele foi me contando essa história, né, porque eu dizia: barato é aquilo que você usa e aproveita, caro é aquilo que você não usa, não aproveita". Principalmente no mundo dos negócios, eu falo assim: que é caro? Uma mercadoria que não vende é cara. Não Hum. interessa o preço que você pagou. Se ela não vender, ela é cara. E se ela, que é barata? Seja lá o preço que você pagou. Se ela vendeu, ela é barata, né? Voltando aqui para a gente fechar o raciocínio. Então, este processo que é o vendas neurais, que é a construção dessa percepção de transformar o preço em valor. Então, você precisa fazer um monte de pergunta para entender o contexto de vida da pessoa, para descobrir como aquilo que você está vendendo se encaixa dentro da vida. Qual o valor daquilo? Qual a relação dela? Tem uma relação. Então, o valor é algo relativo. O preço é o número absoluto. Agora, o
que é a dificuldade que eu percebo de vocês terapeutas? Que vocês conseguem fazer perguntas e identificar, exatamente o que está acontecendo em termos de diagnóstico com o cliente, mas não conseguem identificar o que aquilo representa se ele for curado. Se ele for curado, o que acontece com a carreira dele? Se ele for curado, o que acontece na relação familiar dele? Se ele for curado, o que acontece com é isso que vocês têm que buscar e vocês têm muita dificuldade de perceber isso aí. Eu falo que é só uma questão de apontar a bússola e descobrir qual é a pergunta que você tem que fazer, porque vender, assim como a terapia, é uma questão de saber fazer a pergunta certa na hora certa. Isso pelo menos são os meus processos terapêuticos. É exatamente isso, é a pergunta certa na hora certa, né, Aham. é que vai trazendo um estado de consciência, e isso tem que ser também estado de consciência financeiro do terapeuta, né, Financeiro dele, porque senão sempre. ele desmotiva, né. Sim, desmotiva e acaba saindo da carreira, e aí e às vezes pessoas vocacionadas, que Isso. pessoas vocacionadas acabam abandonando a carreira de terapeuta por, não conseguir cobrar na pressa, porque parece que ela tem vergonha. Sofre, né. E isso é uma questão aí psicológica, eu vou falar de mim, assim, é natural do ser humano que tudo aquele que ele tem como talento, aí eu vou distinguir talento e competência, né. Competência é aquilo que você aprende, adquire, gosta de fazer, faz com muito amor, com muito prazer. Talento é aquilo que você nasceu com aquilo, já está instalado lá no teu na tua BIOS, no seu setup que nasceu. E aquilo você faz sem esforço. Hum. Também faz com muita a competência exige concentração e esforço. O talento não. Por a gente fazer com naturalidade, a gente acha que aquilo não tem valor. Essa é uma questão clássica aqui de todas as pessoas muito talentosas. Você pega músicos, você olha isso muito em músicos, talentosíssimos, que s que têm uma habilidade, têm uma vocação, eles se fundem com o instrumento, né, mas não são reconhecidos, porque ele não sabe se posicionar, ele não sabe cobrar por isso. Porque você chega para o cara: "Ah, você anima a minha festa?", "Ah, adoro, pode deixar que eu levo tudo, eu É, faço", faço e de não graça. faço de graça. E aí essa é a grande diferença, porque o talento é aquilo que a gente faria até de graça, mas você não pode fazer de graça, você tem que saber cobrar, né. É, porque aí você está desvalorizando, é a questão do valor, né. Quando eu Isso. entendo o meu valor, né, Uhum, aquilo é eu ganhei meu presente de vida. uhum, E normalmente quando a gente está se desqualificando, desvalorizando, é porque a gente perdeu a consciência de vida. A gente uhum. está só no estado de sobrevivência. E aí a Isso. gente quer provar alguma coisa para alguém, a necessidade de aprovação do outro, ainda é a criança ali querendo reconhecimento dos pais. Criança sabe o preço de alguma coisa? Não, né. Ele fala assim: "Me dá", Eu né, quero. "Ah, você merece, toma, você não merece, não ganha". Eu Então gosto. toda vez que esse adulto, criança, leva um não, é uma dor É uma profunda, dor, a dor da rejeição. porque ele fala: "Eu não mereço então". Mas olha que interessante, vocês psicólogos, teoricamente, são os encarregados de curar isso. E vocês passam por essa síndrome, né. Legal você falar isso. É por isso que eu falo que todo terapeuta precisa de terapia. E eu Perfeito. eu dentro, né, eu sou reconhecida que atendo muitos terapeutas. E eu Uhum, não abro mão da minha terapia, né. Eu uhum. falo: "Ah, mas você não preciso, porque eu tenho uma criança aqui dentro Sim. cheia de lacunas, cheia de necessidades aqui, que precisa ser saciada, que precisa crescer, para que de fato eu consiga adultar. Eu estava com a Ana Maria no outro episódio, e a gente falou sobre essa questão do adultar. Eu Uhum, preciso adultar, uhum. e adultar é deixar meus pais e Sim, seguir. e seguir. Isso é uma responsabilidade muito grande. Aliás, recentemente eu ouvi uma frase que eu achei ótima, Mônica, que diz assim: "Quem faz o que quer é criança, adulto faz o que é preciso". Exatamente. Exatamente. A gente tem será que eu quero? Ah, tô com preguiça. Não tem isso, meu filho. Você é adulto, você é responsável. Você agora é competente para cuidar de outros, pode ser sua família, né, o seu Uhum. município, o seu estado, o seu país. Aham, Agora você está aqui, você veio, aham. né, segura aí que é seu. "Ah, não, não quero, quero morrer". Outra coisa que eu observei de vocês psicólogos na hora de vender, pelo menos as pessoas, minhas amigas que vêm falar comigo sobre esse assunto, né, tenho muita amiga psicóloga e amigos também, é que ele já pressupõe uma objeção anteriormente, sem o paciente fazer a objeção, eles já levantam por conta, já compram aquela objeção e já
dão como definitivo e já vai lá para baixo o preço, a condição, eles praticamente se desmontam nesse sentido. Isso. E a objeção, eu acho que vocês são muito mais, capazes de superar, espero aparecer para superar, porque até veja só, a objeção é uma questão, apesar de ser tratada no mundo dos negócios como racional, ela é puramente emocional. Significa que a pessoa não conseguiu enxergar o valor, que a pessoa Exato. está insegura com relação àquilo. Uhum. Então, veja só, é uma questão emocional que você tem que desarmar essa bomba da insegurança. E vocês, tecnicamente, estão muito mais bem preparados do que nós que fizemos cursos técnicos. Mas é essa questão, a teoria, ela é linda. Hoje em dia, né, você não precisa nem para faculdade, você abre um YouTube, um Google, Uf, você tem 1 milhão de informação. A questão é a vivência, que é, vai nos tornando experiente, né. é. Eu falo que quando uma pessoa vai para o consultório, não é uma horinha de consulta que vai mudar ninguém, Uhum, mas é a intenção que a gente começa a aplicar ali para ela trabalhar durante a semana e uhum, ela começar a entender que ela é capaz. uhum. A despertar, Ah, o né. despertar da consciência, ele está Uhum, na ação, não é só uhum. ficar aqui no pensamento, no campo do pensamento você não faz nada. Não, eu achei muito engraçado, porque quando eu comecei a falar para meus amigos, estava numa roda, foi aniversário de uma, então tinha trocentas psicólogas ali, nem sei quantas, né, e aí o assunto saiu, quando me perguntaram o que ia falar, e a minha amiga fez uma: "Ah, não, ela é bom em vendas, não sei o que lá, tá lá", e a outra falando de objeções. Eu falei: "Gente, vocês, em tese, são as pessoas mais bem preparadas do mundo para enfrentar a objeção". Objeção é onde a maioria dos vendedores perde a venda. Porque eles não conseguem enxergar a questão emocional, que é uma questão de insegurança. E ele precisa resolver primeiro essa questão da insegurança, para depois prosseguir no processo. E vocês estão muito mais capacitados, preparados para isso. Vocês já compram uma objeção, vocês já instalam isso na cabeça antes do seu paciente manifestar. Eu acho muito engraçado isso. E aí, quando eu comecei a falar, olha, e elas começaram a perguntar, eu falei: olha, gente, se você desarmar a questão emocional, você prossegue no processo de venda. Se você não conseguir desarmar essa questão emocional, você perde a venda ali, porque é a incompreensão, porque normalmente a gente, nós aí, mais da área mais técnica, né, uma área mais científica, a gente trata como uma questão racional, porque nós fomos preparados para isso, sem entender as questões, eu digo assim que tem um front-end que ele coloca que é racional, mas por trás tem toda uma questão emocional. Se você não trouxer essa questão emocional à frente e resolvê-la, você não consegue prosseguir no processo. Hum, E dança. E vocês, que eu acho muito mais preparados, são onde que vocês já montam uma objeção antes do paciente se manifestar. é como qualquer profissional, Hum. ele é técnico. Ah, eu não tinha tido essa sacada. Verdade, ele acaba olhando pelo aspecto técnico, né. Aspecto técnico. Eu tenho ferramentas, eu tenho uma metodologia, eu tenho técnicas aqui, eu consigo aplicar, o outro, se ele quiser entender que é importante, ele vai quantos pacientes conseguem destravar, crescer, criar um potencial e o terapeuta está aqui ainda preso? Hum. Porque a pessoa aplicou, ela vivência, por isso que eu falei que a vivência, né, vai levando à experiência, isso vai qualificando você, Eu não tinha você sacado isso, porque eu achava isso evoluído. imperdoável em Não, vocês. é uma técnica, uma ferramenta. Tanto que Aham, ele precisa de terapeuta, para aham. que ele também possa viver. Eu falo que nenhum terapeuta, quando vai lá no Melhor Mente fazer um curso com a gente, Uhum, falo: "Você não sai daqui sem supervisão. uhum, Eu não qualifico, eu não certifico ninguém que não tenha passado pelo processo. Ele uhum, tem que viver a experiência para ele poder entender e uhum. aí sim se qualificar na totalidade, porque Uhum. senão ele não vai conseguir vender o processo também. Ah, sim. Ele não entende aquilo, Aham, aham. Verdade. ele não E entende, aí nem conseguir atrair pelas redes sociais, porque aí no não é uma aliás, verdade deixa para ele. me veio um insight agora, no começo eu tinha falado uma coisa e depois me escapou e agora é legal a voltar. Uma das virtudes, acho que dos principais características do processo de vendas neurais aplicados hoje em dia, porque naquele 10 anos atrás não tinha as redes sociais não tinham a expressão que tem hoje, né. Exato, é assustador. E a gente aplicava mais a metodologia de vendas neurais para o face a face. Quando a gente vai transpor isso para o mundo, digital, ela tem um tripé que ajuda muito nesse processo de construção, que é primeiro,
como chamar atenção? Você falou, né, sobre existe uma riqueza de informação muito grande, e a riqueza de informação traz pobreza de atenção. Frase nem é minha, é de um economista que já morreu do século passado, Herbert Simon, se não me engano, e ele fala: "Riqueza de informação gera pobreza de atenção". Então, no meio da internet, como é que quando que é o principal canal hoje de divulgação do seu trabalho, como é que eu faço para chamar atenção? Como é que eu pego o cliente? Essa é a primeira uma das técnicas neurais. Segundo como é que eu construo um discurso instigante que tenha começo, meio e fim, e que a pessoa continue com a atenção que foi conquistada naquele momento. E olha que hoje em dia, A chance de você pegar a atenção ufa, agora você também tem métricas, eu estou com alguns clientes que eu estou desenvolvendo essas métricas, assim, está quase que dobrando o número de geração de leads quando você aplica essas técnicas, ó, né. que Não, legal, hein. ó, eu recebi um relatório ontem, eu estava efusivo, porque foi Uau, difícil de convencer o cliente a adotar, ele falou: "Não, mas eu já faço assim". As pessoas também reagem à mudança, né. muito. A Então resistência. a resistência é grande. Então, voltando aqui. Então, primeiro, chamar atenção. Segundo, construir um discurso instigante. E terceiro, tornar memorável a interação. Então, é nesse ponto que o programa Vendas Neurais ajuda muito aquele que está militando, ou está trabalhando, ou está investindo no mundo digital. Porque até então, até eu acreditava nisso, que vendas neurais era um processo, era uma metodologia que funcionava só no cara a cara. Ou seja, já tinha tido um processo preliminar de prospecção que colocou o cliente aqui afora. Não, mas vendas orais ajuda também a prospectar para gerar leads, né, que é esse processo aqui. Posso abrir aqui? Por favor. Tem esse processinho, não sei se a câmera consegue alcançar Acho que aqui, tá um né. pouquinho ali, Vou pôr um pouquinho mais na frente. é. Este processo, esse diagrama de blocos aqui, mostra exatamente a construção da percepção de valor. Então eu classifico, esse momento aqui do mundo digital como uma venda da atenção, do interesse, de trazer ele até aqui. Eu vou vender a ideia que você tem que me procurar. E aí eu consegui perceber que você pode usar todas as mesmas técnicas. É de maneira diferente? Sim, mas as técnicas, o mecanismo é o mesmo. Você tem que entender o foco, as necessidades do cliente. Então, qual é a pergunta que eu faço que vai chamar a atenção do cliente? Então, dica aí para vocês profissionais. Quando vocês abrirem alguma coisa, alguma frase, publicarem alguma frase, vê se ela tem uma pergunta. Se não tiver pergunta, tá errado, tem alguma coisa errada. Não que tá errado, né, exagero meu. Você vai ter um resultado menor do que se você fizesse uma pergunta. E aí a história de $1.000.000. Qual pergunta que eu faço que vai chamar a atenção do meu público-alvo? Ó, eu vou combinar aqui, ó, ao vivo e a cores com o Coutinho, para te beneficiar. A minha mente é muito rápida e a gente pensou aqui numa coisa, eu, Mônica com Mônica, tá? Os 10 primeiros que estiverem vendo esse vídeo, Hum. que colocarem aqui pra gente ou entrar no privado, nossos contatos estão aí no link para você. "Eu quero vendas neurais", a gente vai ter uma surpresa para você com o Marcelo. Você vai amar ter 30 minutos numa sala de aula com esse rapaz e você vai evoluir nas suas vendas. Esse é o nosso presente para você que está aí para melhorar, qualificar a sua mente para as vendas. Você está aí pronto para isso? Faça a pergunta que você precisa. Vem aprender a fazer a pergunta. Eu acho que é Eu acho esse que o caminho. acho que eu vou estender um pouquinho, em vez de meia hora, eu vou dar uma hora com vocês, fazer uma Oh! mentoria com vocês, uma breve mentoria, para que vocês melhorem um pouco o resultado. Normalmente tem 3 ou 4 técnicas, desde que bem devidamente utilizadas, você consegue melhorar muito o resultado, pelo menos 20 a 30% em termos de captação de clientes. E se aplicar também na hora de encontrar o paciente cara a cara, também deve progredir. Então olha, em vez de 30 minutos, eu dou uma hora aqui de Olha, que mentoria dos 10 primeiros. presentão, cara, muito legal. Tem mais, aproveitando aqui, se você quiser entender melhor, esse livro agora está com versão digital no Hotmart. O nome do livro é A Venda Nossa de Cada Dia, que
quer queira, quer não, a gente nasce vendendo. A gente começa vendendo o nosso silêncio em troca de uma mamada, caso vocês não se lembrem, não saiba disso. Pois, exatamente. Já começamos assim na vida. Depois a gente passa a ter vergonha disso. "Ah, não, a gente tem que se orgulhar disso aí, que a gente tem essa capacidade". Então, a Venda Nossa de Cada Dia está agora numa versão digital, da disposição no Hotmart, depois eu ponho mando o A link aí gente para coloca o vocês, link e os aí. 10 primeiros que se interessarem, venham que a gente faz uma sessão de mentoria de 1 hora. Uau, é sensacional. E você está em casa, está aproveitando, anotou todas as dicas, já começar a colocar em prática aí? Isso, conta pra gente como está sendo essa experiência aí. Eu quero muito contribuir para a sua evolução, acho que essa é a minha missão de vida, sabe, poxa, acho Hum, que dinheiro faz parte, é extremamente importante, porque ele é uma energia. é uma energia, é a base, é a energia básica, né. Né, é por isso que a gente está trazendo essa mensagem aqui para vocês, a gente: "Ah, amor, mas o que que tem a ver falar com terapeutas, né, ser uma Uhum. instituição para terapeutas, para as pessoas que estão procurando terapia?" É porque dinheiro é a base, né, quando eu nasci lá, se não tivesse a casa, se não tivesse o alimento, né, se não tivesse ali todo aquele conjunto de pessoas me abrigando e me alimentando e me protegendo, eu não estava aqui, né, Perfeito, eu perfeito. não estaria Aliás, você aqui. pega até, pegar os 7 chakras, começa pelo básico, o que que é? A sobrevivência e perpetuação da espécie. É o primeiro É o dele. E a primeiro. sobrevivência você garante com dinheiro. É. Exato, e é aquilo que a gente falou antes, é a aceitação. Quando eu não sei, eu não consigo entender o meu valor, eu realmente não vou conseguir precificar. E Uhum. eu vou ficar muito constrangido em fazer essa troca. "Nossa, mas isso é tão fácil para mim", muitas pessoas falam isso para mim: "Mas doutora, isso é tão fácil para mim, eu não tenho coragem de cobrar sobre isso". E aí a gente tem todo um trabalho para construir essa conscientização, porque a Ana Maria estava no episódio anterior, a gente falando de família, porque Uhum. é a não aceitação dessa família. É uma questão cultural, vem cultural, vem do berço, sem Vem do dúvida. berço, e é Uhum. muito inconsciente, né, às vezes a gente está ali, né, trabalhando no que não quer, fazendo aquele esforço, perdendo a vida literalmente, Uhum, né, porque uhum. você vai ficar doente, né, você não Uhum. vai dar continuidade daquilo, né, o INSS sabe muito bem aí quantos auxílios doença ele paga, né. Olha, quem tem empresa, né, é uma dor para o empresário quando vê aquela lista lá de pessoas que estão afastadas Uhum. por doença, né, ou por Uhum. acidente de trabalho, que também é uma forma De inconsciente uma forma inconsciente, de sim. se afastar. "Ah, amor, mas eu não queria me ferir, eu não queria ficar doente". Conscientemente não, Uhum. mas inconsciente, meu amigo, então você não entende a força e o poder da sua mente sobre o seu corpo. Então, vem aprender com a gente sobre isso, vem evoluir essa mente, tornar ela blindada aí, né, para Uhum, uhum. destravar aí toda a sua ação de vida e viver, porque essa é a projeção, é É. viver. Sair da sobre acordo, trabalho, vou dormir, trabalho, vou dormir. Ai, final de semana, não quero fazer nada, quero dormir. Isso é sobrevivência. É, isso é sobrevivência, Né, exatamente. entrar em contato, conexão com você, entender o seu valor e se conectar, porque você começa a atrair, semelhante atrai semelhante, Uhum, né. Se uhum. eu sei o meu valor, o outro vai entrar em conexão comigo e vai estar disposto a fazer essa troca de valores. E É. aí ele negocia tranquilamente, eu vou estar meu preço e vai estar tudo bem. E você quando está resolvendo a questão e está trazendo isso, na realidade é um ato de amor, você está beneficiando a pessoa, beneficiando a você próprio, os 2 estão crescendo com isso, se beneficiando Então com por isso. que se envergonhar, né? Por que se envergonhar, né. Mas isso são as tais crenças limitantes que a gente Exato. tanto escuta aqui, hoje em dia estão na era da internet o que eu mais escuto é crença limitante, gatilho mental, que Ah, mais virou moda, né. virou assim Virou é bom que também virou um mantra, né, que está se repetindo tanto isso, que eu aham, acho que, essa sociedade de hoje está abrindo um portal aí, para que no futuro pessoas também comecem a entender que eu não preciso ser escravo mais, né, aham, não preciso me limitar a nada, eu sou livre, mas uhum. não livre para fazer besteira, né, gente. Sou livre, vou me drogar, não vou Hã, trabalhar, vou hã, matar, não hã, é sobre isso, mas ser livre aqui, aham. entender que eu sou responsável pelo meu bem-estar.
Sim, sim, Eu sou perfeito. responsável pelas minhas Autorresponsabilização. posses. É autorresponsabilização, sem dúvida Que nenhuma. não é o país, né, não é o Aham. presidente da república, não é sobre o outro, mas sobre o que eu posso fazer de melhor hoje para mim, que isso vai ressoar com certeza na minha casa, na sociedade que eu moro, no meu trabalho. Eu falo que eu não perco cliente, graças ao Marcelo Coutinho. Ó, É, pra você cobrar mais caro, hein. ó, porque antes, quando eu tinha salão, eu não conseguia, eu era dona de salão, então eu colocava lá a caixa, né, a Uhum. recepcionista, falava e eu falava: "Você que resolve aí". Nada bom, é intermediário, põe o intermediário para É, resolver essa vai questão. lá, resolve, Chama porque isso de para-choque. né, porque sempre que vem ao nono: "Ah, dá Hã. um desconto, ah, não sei o quê", sempre vem o choro, choro, né. E aí eu ficava com dó, né. Aham, "Ai, tadinha, não, deixa, ai, gente". Aí eu tirava às vezes do meu bolso para pagar o funcionário pra "Ah, amor, poxa, eu vim fazer meu cabelo, minha mãe porque amanhã eu vou em entrevista de emprego". uhum. Né, tô desempregado, eu preciso para ir na entrevista. Ah, a gente faz. Aí a pessoa às vezes conseguiu um emprego, não aparecia ali nunca mais, porque ficava com vergonha, ia pagar lá no E salão. aí eu não tenho concorrente. E eu falava aí a gente ficava com raiva, né, começava a alimentar ódio no coração. Falava: "Não, não posso". Aí achei a solução de botar recepcionista. Só Aham. que hoje, né, com meio século, eu entendo que eu estava em fuga de mim mesma. Uhum, uhum. Então eu não preciso mais disso, né, é tão bom o amor próprio, é tão bom. Nossa, você abriu até um outro questão que é um ponto aqui que me veio agora, que é com relação aos vendedores, né, que começam a atribuir a sorte ou o azar, Ah, né, que aliás é quando eu começo o livro. Então foge da autorresponsabilização. O que que é o processo vendas neurais, a metodologia ajuda a você entender onde é que você errou ou onde você acertou. Se você entende, quando você tem um processo que é o caso do vendas neurais, que te dá começo, meio e fim, e que você tem uma trilha para percorrer, se você perder a venda, você para, analisa, volta e você fala: "Putz, errei ali". Então você tem uma chance de ter um aprendizado. Se você acertou, você fala: "Puxa, que momento que eu peguei o cara? Ah, foi naquele momento que" você tem uma chance de repetir. Então começa um processo de autorresponsabilização pelos resultados. Eu sou responsável, não é a sorte ou o azar, ou o produto que é bom ou que é ruim, ou o cliente que era caroço, não é, né, que é uma expressão que se usa muito no aham, jargão, principalmente para quem trabalha com varejo, fala: "Ah, peguei um caroço pela Pro". Tá, e você que não conseguiu vender para o caroço, o que que é? né, E aliás, os caroços são os melhores clientes, porque eles são mais exigentes e você além de aprender mais, depois que você os satisfaz, eles não pedem desconto. Depois que você resolveu a questão com eles, eles são bons pagadores, enfim, são bons clientes, mas aquele começo que você tem a dificuldade de entender o cliente e ele parece meio arredio, porque ele está te mandando uma mensagem, está dizendo: "Olha, você não está me entendendo". E aí que a gente volta de novo ao assunto do começo, venda é uma questão emocional, é, não é racional, né, exato. principalmente no cara a cara. Então você trouxe essa questão da autorresponsabilização, que é, quando eu entendo o processo, o que que eu estou fazendo, como é que eu estou conduzindo o meu processo de venda, que tem começo, meio e fim, e eu entendo onde é que o que aonde eu estou, eu posso perceber se eu estou acertando ou errando, e corrigir o rumo. E me autorresponsabilizar pelo isso. Não, não foi a sorte ou azar, ou não foi o cliente, foi a minha responsabilidade naquele momento que não soube conduzir adequadamente aquele cliente até o resultado que eu queria, até o ponto que eu queria, né. Exato. É, E sei. se você está sofrendo com esse pensamento, procura um terapeuta, pode ligar, entrar em contato com a Melhor Mente, a gente tem os melhores terapeutas que eu conheço, que eu entendo que vai te ajudar muito. E já colocou aí, eu quero para você participar de um presencial com Marcelo Coutinho, vai mudar a sua história financeira. Quero muito agradecer a você que participou com a gente nesse momento, que colaborou com outras pessoas, levando, compartilhando essa informação, curtindo aqui com a gente e colocando aí em prática, que não adianta só ouvir, tá, gente? Tem que fazer acontecer. Obrigada a essa casa que nos acolheu, obrigada a você que está aí.
permitindo esse uma horinha aí do seu tempo, investindo aí em você, e não esquece de seguir a gente nas redes sociais, e não esquece principalmente de colocar aqui "eu quero" e vamos aprofundar o nosso conhecimento. Gente, lembre-se sempre, mente em foco, transforma. Até em breve, fique com Deus. Obrigada, Marcelo Eu que Coutinho, por agradeço a todo o oportunidade. aprendizado. Imagina, eu que Muito agradeço a obrigada. oportunidade. Até mais, gente.